Artigo 764. A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. Parágrafo 1º. Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de recorrido o prazo de 30 dias da publicação do edital. Parágrafo 2º. Os cônjuges, na petição inicial e em petição avulsa, podem propor ao juiz meio alternativo de divulgação da alteração do regime de bens, a fim de resguardar direitos de terceiros. Parágrafo 3º. Após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos mandados de averbação aos cartórios de registro civil de imóveis e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. Seção 5. Dos testamentos e dos condicilos. Artigo 735. Recebendo testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. Parágrafo 1º. Do termo de abertura constará o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas e qualquer circunstância digna de nota. Parágrafo 2º. Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar que vai cumprir o testamento. Parágrafo 3º. Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária. Parágrafo 4º. Se não houver testamenteiro nomeado ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamento dativo, observando-se a preferência legal. Parágrafo 5º. O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar conta de juízos do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei. Artigo 676. Qualquer interessado exibindo o translado ou a certidão de testamento público poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se no que couber o disposto nos parágrafos do artigo 735. Artigo 737. A publicação do testamento particular poderá ser requerida depois da morte do testador pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, se impossibilidade de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la. Parágrafo 1º. Serão intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento. Parágrafo 2º. Verificando a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo ao codicilo e aos testamentos marítimo, aeronáutico, militar e nuncupativo. Parágrafo 4º. Observar-se-á do cumprimento do testamento o disposto nos parágrafos do artigo 635. Seção 6. Da herança jacente. Artigo 638. Nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio, o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Artigo 639. A herança jacente ficará sob a guarda, a conservação e a administração de um curador até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a declaração de vacância. Parágrafo 1º. Incumbe ao curador, inciso 1, representar a herança em juízo ou fora dele, com intervenção do Ministério Público. Inciso 2º, ter em boa guarda e conservação os bens arrecadados e promover a arrecadação de outros porventura existentes. Inciso 3, executar as medidas conservatórias dos direitos da herança. Inciso 4, apresentar mensalmente ao juiz balancete da receita e da despesa. Inciso 5, prestar contas ao final de sua gestão. Parágrafo 2º, aplica-se ao curador disposto nos artigos 159 a 161. Artigo 740. O juiz ordenará que o oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou chefe de secretaria e do curador, arrole os bens e descreva-os em auto circunstanciado. Parágrafo 1º. Não podendo comparecer ao local, o juiz requisitará a autoridade policial que proceda à arrecadação e ao rolamento dos bens com 2 testemunhas que assistirão às diligências. Parágrafo 2º. Não estando ainda nomeado o curador, o juiz designará depositário e entregará os bens mediante simples termo dos autos depois de compromissado.